Olá, tudo bem? Estamos agora começando mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e esse é o nosso 11º encontro. E nós, dando continuidade àquilo que já havíamos falado no encontro anterior, nós temos estudado dentro da série O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal, nós temos estudado sobre o Anticristo. E, para tanto, nós estamos valendo do que está no livro de Daniel e hoje, conforme havíamos prometido, vamos começar a explicar esse assunto com base no livro do Apocalipse. E eu quero agradecer, antes de mais nada, você por estar aí para nos ajudar nesse estudo, para nos animar a fazermos esse estudo. Que Deus possa te abençoar e que você possa, assim como eu, se enriquecer no estudo da palavra de Deus. Muito obrigado, então, e que Deus seja com você. Bem, nós então vamos dar continuidade, porque, na verdade, o que vamos falar hoje, a, o nosso propósito é dar continuidade ao que havíamos falado há 2 programas atrás. O programa anterior era para ter falado o que vamos falar agora, mas nós usamos o espaço do programa anterior para esclarecer um pouco mais do que nós já havíamos dito sobre o anticristo, que lá no livro de Daniel é simbolizado por um chifre pequeno, que surgiu depois da divisão do quarto império que dominou este mundo e ainda domina, que é o Império Romano. E nós havíamos dito que este chifre pequeno, que a Bíblia aponta como sendo o anticristo, no Apocalipse, já o título apresentado para o anticristo é a besta, e hoje nós vamos adentrar estudando este assunto no livro do Apocalipse. Mas este chifre pequeno, na verdade, nós provamos, com base na Bíblia e também com base na história, que se trata do papado. Eu sou obrigado a falar o que eu já tenho falado anteriormente. Na verdade, esse é o 4º ou 5º programa que nós estamos trabalhando nesse assunto para que ele fique muito bem esclarecido, né, para você que está nos ouvindo. Quem sabe você é uma pessoa que é católica ou um católico. O fato é que você deve entender uma coisa. Nós estamos falando, na verdade, repetindo, ensinando aquilo que a Bíblia, repetidas vezes e insistentemente, de forma muito clara, procura nos informar. E nós estamos simplesmente sendo o carteiro de Deus. Estamos passando aquilo que Deus confiou a cada um daqueles que querem colaborar com o seu reino. Porque há um conflito no mundo invisível que interfere nas coisas materiais, nas coisas físicas. E esse conflito que ocorreu lá no céu, agora estando aqui na terra, evidentemente trabalha com poderes de alcance global, poderes de destaque neste mundo. Satanás é tido como o príncipe deste mundo. E esses poderes de destaque é o que fazem a diferença, é o que faz com que se cumpra os propósitos daqueles que estão a manusear, a manipular a coisa toda. O movimento no mundo político, econômico, religioso, social, cultural, tudo tem a ver, né, a nível global. E é por isso que você sempre vai encontrar no livro de Daniel e no livro do Apocalipse essa visão globalista. Envolve os 4 cantos da Terra, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E nós, com base nisso, já havíamos dito que nós, seguindo esta orientação de Deus, essas indicações de Deus, como se Deus estivesse apontando o dedo para esses poderes, nós deveríamos saber valorizar as notícias que dizem respeito ao cumprimento das profecias. Não notícias corriqueiras, não notícias que são picuinhas aqui, ali, acolá, coisas assim que, na verdade, nós muitas vezes perdemos tempo com essas coisas e perdemos de vista aquilo que Deus realmente tem como interesse, tem como importância. O fato é que o que nós estamos falando a respeito do papado, nós não estamos acusando ao senhor, à senhora, caso vocês sejam católicos. Deve ficar muito claro que Deus não tem esta visão sobre indivíduos. A visão de Deus a respeito desses poderes diz respeito ao sistema.
Então, o sistema, o reino, aquilo que é dominante, não tem nada a ver com a pessoa que está dentro do sistema. A propósito, o povo de Israel, depois que se apostatou, que virou as costas contra Deus, valorizou mais as tradições humanas do que a Deus e prejudicou a obra de Cristo e dos apóstolos. A Bíblia ensina que por causa desta visão humana que eles acariciaram, eles, na verdade, haviam se corrompido, o sistema havia se corrompido. E a liderança de Israel que foi o obstáculo, a pedra de sapato na obra de Cristo ali, que atrapalhou a missão de Cristo neste mundo e dos apóstolos posteriormente. Então, o que nós estamos falando é a respeito do sistema. A liderança que controlava o sistema no tempo de Cristo é que se desviou. Mas mesmo assim, dentro da liderança, havia muitos líderes, lá do Sinédrio, por exemplo, que eram fiéis a Deus. E quando eles enxergaram a verdade, se depararam com a verdade, eles se afastaram do sistema. Entre esses nós temos Nicodemos, temos José de Arimateia, aquele que concedeu o túmulo para Cristo. Temos Gamaliel, que foi um dos que ajudou os apóstolos posteriormente. O apóstolo Paulo, antes, quando ele se chamava Saulo, ele fazia parte dos príncipes, dos líderes ali de Israel. Foi um perseguidor, mas depois, quando Deus abriu os olhos do apóstolo Paulo, antes que era Saulo, depois tornou-se Paulo, ele saiu do sistema. Todos esses faziam parte do sistema e saíram do sistema. A medida, né? A partir do momento que eles tomaram conhecimento da corrupção do sistema, do que era aquilo em que eles faziam parte. O chamado que nós encontramos no último livro da Bíblia, em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Na verdade, Deus está mostrando já no final do Apocalipse, depois de usar o livro de Daniel, depois de usar todo o livro do Apocalipse praticamente e ter esclarecido de forma cabal a respeito do sistema do tempo do fim, a corrupção religiosa, a corrupção espiritual em conluio com as coisas deste mundo. Então, depois de Deus esclarecer, ali em Apocalipse 18, verso 4, há um chamado: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus flagelos. Então, eu quero que você entenda que não se trata de acusar fulano, beltrano, e nem mesmo acusar governo ou sistema. O propósito de Deus, e muito menos o meu trabalho aqui é nesse sentido, eu não estou aqui para isso. Estou apenas passando a informação e Deus também não está interessado em ofender, em ferir nem sistema e muito menos indivíduo. Deus só está procurando nos salvar, explicando qual é o poder ou os poderes que Satanás está usando, sendo ele o príncipe deste mundo, para perverter a raça humana. E volto a dizer aquele texto que eu sempre digo aqui, Apocalipse 13, verso 8. Toda a terra vai adorar a besta, a despeito de tantas orientações que encontramos aqui na palavra de Deus. Enfim, o fato é que nós havíamos explicado lá em São Mateus capítulo 16, vamos só dar uma relembrada rapidinho, antes de adentrarmos necessariamente no nosso assunto. Aqui no capítulo 16, nós lemos por que os católicos, a liderança da Igreja Católica, acredita que Deus conferiu autoridade a Pedro e acham que Pedro foi o primeiro Papa. E assim há uma sucessão de papas e até hoje, até o fim da história, eles mantêm este conceito, achando que Deus ou Jesus conferiu essa autoridade a Pedro. Mas vamos ver o texto que eles... só para lembrar, nós já explicamos isso no encontro anterior, mas vamos só reforçar rapidamente aqui. O texto está em São Mateus 16. Jesus havia perguntado aos discípulos o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, a respeito dele, né? E eles disseram: os homens dizem que tu és Elias, outro Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Aí Jesus perguntou para eles: e vocês, quem diz ser o filho do homem? Aí Pedro se adiantou e disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse para Pedro, depois que ele falou isso, né? O verso 17, São Mateus capítulo 16, verso 17.
Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, de fato, olhando rapidamente o texto, a impressão que se tem é que Pedro recebeu autoridade para dirigir a igreja de Cristo neste mundo. Jesus iria para o céu e deixaria a igreja nas mãos de Pedro. Deu até as chaves aqui, conforme nós lemos, a autoridade para que ele que pudesse ligar no céu, ele pudesse ligar no céu aquele que fosse ligado na terra, e aquele que fosse desligado na terra seria desligado nos céus. E eu havia explicado detalhadamente o que isso significa, usando os contextos do assunto. Mas o próprio Pedro, ele já explicou o que isso significa. O próprio Pedro. Nós já explicamos a personalidade de Pedro, como era frágil, como ele tinha um caráter débil, e Jesus não poderia nunca confiar a sua igreja nas mãos de um ser humano, seja lá quem for, porque todos os seres humanos a Bíblia coloca como sendo frágeis, como sendo, na verdade, destituído de confiança para que ele colocasse tão grande responsabilidade que é a sua igreja para ser guiada. Mas veja o que Pedro explicou a respeito do que foi lido ali. A palavra Pedro, no caso, quando Jesus falou para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu havia explicado, usando outros textos, que Jesus olhou para Pedro e tomou ele como um símbolo da igreja, do comportamento da igreja, de como a igreja deveria se comportar. Aquela certeza, aquela convicção que Pedro demonstrou ali ao Jesus ter feito a pergunta, assim deveria se portar a sua igreja na terra. E por quê? Porque a igreja deveria estar alicerçada na palavra de Deus. E as escrituras é que testificam de Cristo. E quando se alicerça, quando se submete aos ensinos da escritura, a pessoa tem autoridade, como igreja que segue a palavra de Deus, de fazer com que aqueles que querem fazer parte da igreja, ao se identificar com a Bíblia, depois da pessoa ser instruída, então essa pessoa tem a oportunidade de fazer parte da igreja. Então essa pessoa é ligada na igreja. Então todo o corpo da igreja tem essa autoridade que Pedro recebeu. Pedro só foi um modelo naquela ocasião, dado aquela demonstração dele, Jesus usou ele como modelo para mostrar o que seria toda a igreja. Por isso que ele usou o termo tu és Pedro, que no grego significa um seixo, uma pedra, um pedregulho, uma parte da estrutura da igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aquela pedrinha faria parte da construção da igreja de Cristo, porque a pedra é Cristo. E é isso que Pedro reconheceu aqui nesse texto que nós vamos ler agora. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Nós lemos assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Ele está agora falando aos gentios. Então, também vós mesmos, como pedras que vivem. Então, assim como ele era uma pedra, ele havia entendido o que Jesus havia falado para ele. E agora ele está dizendo para os gentios, convidando para fazer parte da igreja de Deus. Então, assim como o nome dele era Pedro, que significa seixo, uma pedra, não a rocha que a igreja deve estar alicerçada em cima, mas como uma pedra, ele está dizendo aqui, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Então todos são sacerdotes, assim como Pedro. E Pedro se colocou ao mesmo nível em todo o histórico. Foi repreendido pelo apóstolo Paulo, foi frágil, repreendido por Jesus, e ele não era diferente dos demais. E todos que são chamados para fazer parte da igreja são essa pedra, assim como a Pedro foi indicado. E ele continua no verso 6. 1 Pedro 2, verso 6 agora. Continuando o verso 5. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso ainda está no verso 5. Agora o verso 6. Pois isso
está nas Escrituras. Ou seja, toda a Bíblia ensina o que ele está defendendo aqui. O que a Bíblia ensina? Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular. Ele está se referindo a Cristo. Eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Ou seja, porque Deus não frustra ninguém. Deus confirma e faz a pessoa sair vitoriosa, mesmo depois de todas os sofrimentos, todos os intempéries, todas as dificuldades que ele possa enfrentar. São Mateus capítulo 7, ele falou isso. Aquele que se edifica sobre a rocha pode vir a tempestade, mas permanecerá firme. E aqui está colocando assim, não será envergonhada. E continua aqui o verso 6. O verso 7 agora. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Ou seja, aqueles que rejeitam as orientações de Cristo Jesus através da Bíblia, São João 5,39, São João 17, verso 17, 2 Timóteo 3, 16, 17, enfim, esses que rejeitam essas orientações da Bíblia e têm Cristo como o cabeça da igreja e as Escrituras como sendo o guia, as orientações, então o verso 7 continua. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Os que não querem se submeter à palavra de Deus, a esses ensinos, e deixar Cristo dirigir a igreja, então essas pessoas rebeldes têm isso como uma ofensa. E ainda o verso 8 continua. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. O verso 9 continua. Vós, porém, sois raça eleita. Agora ele fala para todos os gentios, o apóstolo Pedro. Ele se coloca no mesmo nível. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Enfim, eu creio que você tenha entendido a clareza que o apóstolo Pedro, a quem hoje a Igreja Católica acha que o Pedro foi o primeiro Papa, a clareza dele explica tudo aqui. Ele não se colocou como a pedra na qual a igreja devesse ser alicerçada e ser dirigida por ele. Porque nessas palavras, ele esclarece que Cristo é a pedra. E os rebeldes rejeitam isso. E os rebeldes, as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que a palavra de Deus defende, Cristo como sendo o cabeça da igreja, a rocha, o guia da igreja por intermédio do Espírito Santo e os ensinos da Bíblia, os que rejeitam isso, então se entregam às fábulas humanas. E por que aqui fala desses rebeldes? Veja o que diz lá em Êxodo capítulo 25. Nós vamos entender por que muitos não querem que os que são na liderança do catolicismo, eu não estou dizendo você, indivíduo, eu estou dizendo aqueles que apoiam o sistema e dirigem o sistema. Diz aqui em Êxodo capítulo 25, o verso 8 e 9. Jesus dando o Deus, que é Jesus e Deus, na verdade, o que está dirigindo a igreja, ao seu povo. Então ele dando a ordem na construção do tabernáculo. E vamos tomar aqui como exemplo da igreja que deve ser alicerçado na rocha. Então, em Êxodo capítulo 25, o verso 8 e 9, daqui nós vamos entender por que as pessoas que estão na liderança da Igreja Católica, principalmente o papado, é tido como rebelde e rejeita as orientações da Bíblia. Aqui nós temos o seguinte, Êxodo 25, 8 e 9. Deus disse assim para o povo de Israel, para Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora presta atenção no verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Em outras palavras, para o tabernáculo, lá no tempo de Moisés, Deus deu instruções claras, específicas de como que deveria funcionar. Tudo que deveria existir ali,
Deus deu orientações claras, muito óbvias, para que tudo fosse conforme o que ele havia ordenado. Então, veja, a igreja ela deve ser alicerçada na palavra de Deus. E aqui nós vemos, Êxodo 25, 8 e 9. O santuário do passado foi instituído com base na palavra de Deus. E não seria diferente a igreja. É com base nas escrituras sagradas. Mas quando os homens se rebelam, eles colocam as tradições humanas e usam a palavra de Deus, torcem a palavra de Deus de forma conveniente e a usa para os seus interesses. E os incautos, as pessoas que não querem pesquisar a verdade, se colocam nesse terreno e são servas, né? Vivem seguindo as cegas, né? E como Jesus falou, que esses são cegos guiando outros cegos. Temos então a responsabilidade de seguir as orientações de Deus, porque elas estão aí para nos salvar. E agora veja o que diz mais aqui, em 1 Timóteo 2,5, que faz com que a liderança do catolicismo, não estou falando você, mas aqueles que lideram, estão lá encabeçando, guiando a igreja, eles odeiam as escrituras, porque as escrituras desmantelam toda essa fantasia que eles passam para a multidão. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe mais mediador além de Cristo Jesus. Só Cristo é o único mediador. Atos capítulo 4, verso 12 diz: nenhum nome importa na qual para que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. De maneira que Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E aqui nós vimos, somente Cristo Jesus é o mediador. E quando eu ver esse texto, aquele outro texto, e tantos assuntos que jogam por terra todo o edifício, todo o castelo construído pelo catolicismo, os líderes da igreja, os que estão encabeçando e conduzindo a igreja católica e manipulando as massas, então quando abre a Bíblia, se desmantela tudo aquilo que eles defendem. E o povo, então, diante com essa luz em mãos, deixa de seguir o sistema. E Deus, então, está querendo abrir os nossos olhos para sairmos do sistema. Nós havíamos explicado no final do programa anterior como que Jesus foi prejudicado por causa das tradições que os judeus, através do Talmud, que eles criaram um livro de tradições, tanto de Jerusalém como da Babilônia, eles ajuntaram aqueles Talmudes ali, esses livros de tradições, e colocavam tantas tradições, e aquilo atrapalhava a obra de Cristo. Em cima dos mandamentos, especialmente do Santo Sábado de Deus, do Decálogo, eles colocaram tanto fardo, tanta tradição em cima, que como Jesus disse lá em São Mateus capítulo 23, vamos ver aqui como Jesus desmantelou o assunto lá em São Mateus 23, capítulo 23, dos versos 1 ao verso 12, eu sei que são alguns versículos, 12 versículos aqui, mas é importante para ver como que Jesus lidava com aqueles que acariciavam tradições e atrapalhavam a sua obra. Nós já explicamos isso no encontro anterior. Assista, por favor, assista o encontro anterior, o programa de número 10, que você vai ficar mais inteirado sobre isso que nós estamos defendendo agora. Mas vamos agora dar continuidade, confirmando mais, só para lembrar, aqui em Mateus capítulo 23, veja, a partir do verso 1 ao 12 diz assim: então falou-lhe Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. E nós explicamos por que isso. Porque eles tinham, os rabis, os seus orientadores, o povo era orientado pelos rabis desde o tempo da Babilônia e até o tempo de Cristo, e eles tinham eles como tendo a mesma autoridade, a mesma glória de Moisés. E até havíamos dito, no Talmud ensina o livro das tradições deles, que se eles desejassem que o sol parasse, uma boa parte deles, ao darem a ordem para o sol parar, a terra pararia, como no tempo de Josué, o sol parou na linguagem bíblica, mas foi a terra. Então, eles teriam essa mesma autoridade. A autoridade que Moisés tem, os rabinos, nas suas tradições, disseram que sim. E aqui Jesus falou,
desse costume dos fariseus, os escribas, se assentarem na cadeira de Moisés. E o verso 3 continua: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Há tão fardos, é uma maneira de Jesus dizer que eles eram hipócritas. Há tão fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Verso 5: praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Assim amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles queriam ser adorados, queriam ser contemplados, aplaudidos, reverenciados. Assim eram os rabis no tempo de Cristo. Desde o tempo da Babilônia, eles tiveram esse comportamento. Mas continuando o verso 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações das praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Veja o que Pedro havia defendido, é justamente isso, que foi dito aqui por Jesus. Jesus ensinava isso. Só um é o vosso mestre, e todos os demais estão no mesmo nível. Todos os demais, incluindo Pedro e os sucessores de Pedro. E ao verso 8 foi lido isso. Agora o verso 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. O Papa significa Pai. Porque só um é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Então você pode dizer, mas nós não chamamos os nossos pais em casa, nós não chamamos eles de pai ou pais, todos os filhos chamam seus pais em casa, mas aqui é no sentido espiritual, de guia espiritual, aquele que decide, assim como o pai decide debaixo de um teto o destino da família, aqui se colocar o destino espiritual, a vida espiritual nas mãos de um guia humano, e aqui Jesus está deixando bem claro, a ninguém sobre a terra. Você não acha que inclui o Pedro também? E todos os demais sucessores de Pedro? A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque só um é o vosso guia, o Cristo. Então, através da Bíblia, que Jesus falou, São João 5,39, é que ele nos guia. E o verso 10 continua, nem sereis chamados, o verso 11, mas o maior dentre vós será vosso servo. Veja, se é alguém que deve se destacar, esse tem que ser o mais humilde, tem que ser o mais pequeno, assim como o apóstolo Paulo se colocou, o mais indigno dos homens, e ele vivia no meio da multidão, e era muito simples a vida dele, porque ele trazia o exemplo de Cristo na sua vida. E o verso 12 termina. São Mateus 23:12 diz, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O fato que os rabinos do tempo de Cristo, eles faziam exatamente isso que foi lido aqui. Eles alargavam as suas roupas, ajustavam os seus filactérios, os seus apetrechos, e queriam ser saudados na praça, queriam se destacar e queriam ter a mesma glória de Moisés, queriam ter a mesma autoridade de Deus, e eles não se contradiziam. Era curioso isso na tradição deles. Por exemplo, lá no Talmud tem uma parte, nas suas tradições ali, tem uma parte que diz que um dos rabis havia dito que se uma galinha colocasse um ovo no sábado, era pecado que um homem comesse aquele ovo. Mas um outro rabi, ele já havia dito o contrário. Ele havia dito que se uma galinha botar um ovo no dia do sábado, não era pecado comer aquele ovo. Mas acontece que os dois, lá na tradição, são os rabis. E de acordo com a tradição, um rabi, ele não erra. Um rabi é infalível. É como se fosse uma autoridade divina. E como que a Gemara, que é um livro que explica, que faz comentários sobre o Jerusalmi, que é o livro das tradições, que também, como eu havia explicado, os livros das tradições têm o Jerusalmi e o Bovel. O Jerusalmi é as tradições dos rabis de Jerusalém. E o Bovel é as tradições dos rabis lá da Babilônia. E esse era, na princípio, oral e depois foi escrito em um livro. E esses dois tipos de Talmud, eles são escritos todos por rabis e eles são respeitados da mesma forma. E acontece que um rabi disse que não tinha problema comer o ovo
que a galinha botou no sábado. E o Gemara, que é o livro que explica as tradições, que também tem o mesmo peso, cheio de leis, alegorias e assim essas ilustrações para explicar as tradições, ali diz o seguinte, no caso, um rabi estava certo praticamente e o outro rabi estava certo tecnicamente. Então podia comer e não podia, depende do ponto de vista. Então os dois ficaram tidos como certos. Então eles elevavam a essa estatura os rabis daqueles dias, e são esses que atrapalharam a obra de Cristo. E, inclusive colocaram fardo sobre o sábado, e Jesus tinha que corrigir toda aquela montanha de tradições que eles colocavam sobre a lei de Deus, sobre o Torá, sobre os ensinos dos profetas, que são milhares e milhares de tradições. Isso é valorizar a palavra do homem, é valorizar o homem acima da palavra de Deus. E agora o papá do chifre pequeno, eles mesmos, eles fizeram muitas mudanças. Eu tenho aqui algumas coisas, entre muitas outras, das tradições que eles defenderam ao longo do século. Tenho aqui sobre o ofício da missa. O ofício da missa é uma tradição, que foi criada pelo Papa Gregório I em torno do ano 600 da nossa era. O uso do rosário surgiu com Pedro Eremita no ano 1090 da nossa era. A proibição do casamento de ministros. A Bíblia fala que os ministros devem ter uma esposa. 1 Timóteo 3, verso 2. A palavra de Deus diz uma coisa, mas já que eles proibiram, então ficou acima da palavra de Deus. Isso foi proibido no ano 1074 pelo Papa Gregório VII. O purgatório. Não existia purgatório antes de 1563. Lá no Concílio de Trento que inventaram o purgatório, então antes ninguém ia para o purgatório. A partir do momento que foi inventado, na verdade, foi confirmado no Concílio de Trento, no ano de 1563, o purgatório. O uso da água benta no caixão do morto, e fazendo-lhe encomendações e ainda cobrando por isso, E eles cobravam indulgências por tantas coisas na Idade Média. Indulgências é perdão. Se a pessoa desejasse perdão, e o abuso foi tão grande que eles cobravam indulgências até por pecado antecipadamente planejado. Aqueles que queriam praticar algum pecado, diz a história, na Idade Média, recorria ao padre da paróquia, da igreja, e pagava antecipadamente, e ele tinha direito de praticar o pecado. Mas aqui nós temos que foi criada a água benta, e surgiu no ano 1000, ano Domini, o ano da era cristã. A oração e culto aos santos e aos anjos. A oração foi criada no ano 788, aos anjos, e às imagens, e ao culto às imagens também. No ano 787, um ano antes, foi criada o culto às imagens, e isso aconteceu no Concílio de Niceia. Em São Mateus capítulo 4, verso 10, capítulo 19, verso 10, 22, 8 e 9, nós já vimos isso no encontro anterior. O anjo não queria adoração. Pedro, o apóstolo João, foi se prostrar diante do anjo Gabriel, aqui em Apocalipse 19, verso 10, capítulo 22, 8 e 9. Em duas ocasiões, João foi se ajoelhar diante do anjo, o anjo falou, não faça isso, eu sou uma criatura. Apesar de ser um anjo, eu sou uma criatura. Então, nenhuma criatura é digna de receber esse tipo de homenagem de alguém se ajoelhar diante dele. Satanás queria que Jesus se ajoelhasse perante ele, lá em Mateus 4, verso 10, e Jesus falou, somente a teu Deus adorarás e prestarás culto. A confissão auricular, que é a confissão que se faz ao padre. Isso surgiu no ano 1212, no quarto concílio de Latrão, lá em Roma. No ano de 1212 é que inventaram esse negócio de se confessar ao padre. A transubstanciação, que é a doutrina da hóstia transformada no corpo de Cristo. A palavra trans é transformação. Substanciação é transformação da substância. A hóstia que se transforma no corpo de Cristo. Eles criaram isso no ano 1215, no concílio de Latrão. Eles criaram aquela hóstia dizendo, ali se materializou o corpo de Cristo. E em toda a missa, eles matam Cristo e engolem Cristo, e eles dizem que aquilo não é literal, aquilo não é simbólico, é realmente literal. É Cristo que está ali naquela hóstia. O batismo de crianças.
Então Jesus, para ser nosso exemplo, ele se batizou. Não que ele precisasse se batizar, mas ele se batizou para dar exemplo. E ele fez isso com quase 30 anos. O que Jesus queria dizer? Em todo o ensino da Bíblia a respeito do batismo, fala que antes de se batizar, primeiro a pessoa deve se arrepender e se converter. Então, para tanto, há necessidade de ter um certo tempo de vida, uma certa experiência, conhecimento da vida a ponto de tomar decisões nesse sentido. Uma criança ser batizada, um recém-nascido, um bebezinho, isso é com base numa doutrina espúria que a Igreja Católica defende, porque eles defendem a doutrina do pecado original, que nós herdamos o pecado de Adão. Mas a Bíblia não ensina que herdamos o pecado do outro. A Bíblia só ensina que nós herdamos a natureza pecaminosa. Então, assim, nós podemos viver sem pecar. Agora, enquanto se tivermos realmente o mesmo pecado de Adão, significa que aí eles dão valor à ideia de que uma criança precisa se batizar, mesmo sem se arrepender, como se o batismo em si tivesse valor. E a palavra batismo não significa aspersão, né? E não tem valor nenhum batismo a não ser um simbolismo de que a pessoa morreu e foi enterrada e surge para uma nova vida. Então, a palavra batismo do grego significa você ser submersa, ser enterrado e sair das águas. A aspersão foi criada também como tradição na Igreja Católica. Eu anotei algumas coisas, mas existe muito mais da tradição deles. E outros mediadores, intercessores entre Deus e os homens. Nós já vimos aqui, nós vimos que, por exemplo, Hebreus 7, 25 e 26, além de Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, Hebreus capítulo 7, 25 e 26, diz que a pessoa para ser intercessor, ela deve ser sem pecado. E a Bíblia ali, nesses textos, deixa bem claro que somente Cristo é que preenche esse requisito. Os outros não podem ser intercessor, né? Todo ser humano já nasce com propensões para o pecado e todo ser humano peca e precisa de um Salvador. Não pode interceder. E temos também a doutrina que eles criaram sobre, que pegaram do paganismo. Isso nós vamos estudar num estudo especial sobre a ideia da alma ser imortal. As igrejas, em geral, pregam que a alma é imortal, assim como a Igreja Católica prega. Que o domingo é o dia do Senhor, assim como a Igreja Católica prega. A propósito, o domingo foi instituído no ano 321, no dia 7 de março, pelo imperador Constantino, quando ele disse ter se convertido ao cristianismo. Aí ele, no dia 7 de março de 321, esse imperador, ele mudou, ele estabeleceu o domingo como um dia de guarda e pediu para que os cristãos também, para atrair os pagãos para a igreja, que eles aceitassem o domingo como um dia de guarda, para que não fizesse resistência àquele dia de guarda. E os judeus, eles eram tidos por odiados do Império Romano. Então, para se afastar daquela imagem negativa que os judeus traziam, os cristãos resolveram se aproximar do ponto de vista de Constantino, e no dia 7 de março de 321 foi a primeira lei dominical estabelecida por esse imperador, e assim por diante começaram a valorizar mais o guarda do domingo. A igreja colocou em concílio, no ano 364, o domingo como sendo o dia santo, no lugar do sábado que a Bíblia defende. Mais de 1.700 referências diretas e indiretas na Bíblia sobre a guarda do sábado, do Gênesis ao Apocalipse. Enfim, aqui está a tradição do homem acima da palavra de Deus. E o que Deus diz aqui a respeito, né? Lá em Apocalipse 22, o verso 18 e 19 diz: se alguém acrescentar qualquer coisa da palavra deste livro, Deus acrescentará os flagelos que o livro está apontando. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Você acha isso de pouca monta? É pouca coisa isso? Deus está dizendo de forma muito clara, está enfeixando a sua palavra santa, depois de defendê-la com unhas e dentes. Lá em São Mateus, Jesus falou assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Deus não é para ser mexida, alterada por tradições humanas. Se os homens que atrapalharam ele eram os líderes de Israel que usaram as tradições humanas para atrapalhar a obra de Cristo, você acha que Deus iria confiar uma igreja que iria estar alicerçada em tradições?
E eles confessam que eles têm a tradição acima da Bíblia, a Igreja Católica. Os líderes católicos confessam isso sem rodeios, sem titubear. O padre o Paulo Ricardo, por exemplo, se você buscar no YouTube, e outros padres, eu estou falando aqui do do padre Paulo Ricardo, o padre Paulo Ricardo, ele defende lá no YouTube, sem rodeios, que a igreja tem mais autoridade do que a Bíblia. Como é que pode, se a Bíblia é o alicerce que Deus deixou para que o cristão pudesse encontrar a luz para ser salvo, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, e toda a Bíblia fala que é ela que deve guiar a sua igreja, de repente, esses que sempre promoveram tradição no passado e atrapalharam a obra de Cristo, agora Cristo iria deixar a sua igreja nas mãos de pessoas que mantêm os mesmos princípios, os mesmos conceitos desses tipos de líderes de Israel? A Igreja Católica está dando os mesmos passos que o povo de Israel, na sua apostasia, deu para atrapalhar a obra de Cristo. E é nisso que Satanás usa o anticristo, valorizando mais o homem do que a Deus. São Mateus 16, no capítulo 16, Jesus falou isso para Pedro, que estava sendo usado para Satanás. Estava sendo usado por Satanás. Jesus falou assim, Mateus 16, afasta-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas dos homens, de Deus, mas das coisas dos homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que Satanás, ele procura destacar aquilo que é do homem e coloca isso na cabeça dos homens e valoriza os pontos de vista humano acima da palavra de Deus. E era isso que Jesus disse para Pedro lá em São Mateus 16. E agora dizem por aí que Jesus confiou a sua igreja sob a autoridade de homens que defendem o conceito da tradição acima da palavra de Deus. Como é que pode isso? Enfim, nós vimos ali em São Mateus capítulo 23, Jesus dizendo que a sua igreja, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Não será ninguém maior do que o outro. Eu tenho aqui ainda algumas coisas que eu copiei, que fala a respeito do que a igreja fez. E este aqui, na verdade, o que eu copiei aqui, é de um concílio, o Concílio Vaticano I, que ocorreu no ano de 1869 até o ano seguinte, 1870, pelo Papa Pio IX. Então ele fez esse concílio e o propósito desse concílio é defender a infalibilidade papal. Estabelecer o dogma da infalibilidade papal. Ex-cátedra, tudo que o Papa fala é ex-cátedra, ou seja, do latim significa aquele que assenta na cadeira e ocupa o lugar do sumo pontífice, a cadeira, que é o trono, né? Que é a catedral, significa o trono, aquele que assume a autoridade máxima. Então, o Papa é infalível, e o Papa Pio IX, quando estabeleceu esse concílio, ele defendeu na sua encíclica que todos os papas, na verdade, seja lá o que fizeram ou deixaram de fazer, tudo é proveniente do próprio Deus. Então, aqui eu tenho algumas coisas que foi tirada do livro O Papa e o Concílio, escrito pelo próprio Rui Barbosa, que foi um filósofo, foi um escritor, foi um homem, um dos mais inteligentes do Brasil, e ele morreu em 1930, e ele copiou isso aqui do alemão para o português. E o que chamou dessa obra que ele escreveu, O Papa e o Concílio, foi daquilo que ele tirou desde o Concílio Vaticano I, né, de várias obras que ele tirou de um livro da Alemanha, que defende o status do Papa, o status do padre. E aqui eu vou ler alguma coisa que é tirado dessa visão que a igreja mantém a respeito do Papa, né? E Rui Barbosa ficou impressionado e escreveu esse livro para mostrar como que a Igreja Católica entende a supremacia papal. Então nós temos assim, ele fez este livro copiando, acrescentando 261 páginas da sua visão, do seu comentário, e copiou as outras 300 páginas, copiou do livro do alemão e fez esse livro, O Papa e o Concílio. Então está escrito assim: o Papa é Jesus Cristo na Terra, é relativamente ao Cristo, quanto à autoridade, o que o Cristo é para com Deus,
seu pai. Ele tirou de um livro Le Souverain Pontifice, de Paris, 1864. Está na página 198. No outro livro, da Gazeta da Alemanha do Norte, de 1872, na número 21, ele tirou o seguinte: estamos, os eclesiásticos, tanto acima dos governos, imperadores, reis e príncipes deste mundo, quanto ao céu acima da terra. Muito abaixo do Padre estão os anjos e arcanjos, porque ele pode, em nome de Deus, perdoar os pecados, ao passo que os anjos nunca o puderam. Que discrepância daquilo que Jesus falou, né? Que ninguém, lá em Mateus 23, que ninguém seja maior do que o outro. Todos estão no mesmo nível. Mas a Igreja Católica torceu São Mateus 16 e o povo, na ignorância, porque não estuda a Bíblia, abraçou o que eles dizem e se submetem, adorando e seguindo todos os seus dogmas, aquilo que ele define como certo. Aí continua aqui. Do outro livro, de Rui Barbosa, o mesmo livro, né? O Papa e o Concílio, na página 112 e 114, diz o seguinte: o dogma da infalibilidade do Concílio Vaticano I, de Pio IX, diz o seguinte: não é mais lícito, num ápice que seja, murmurar ante ele, a partir desse concílio. Então não foi mais lícito, não foi mais aceito reclamação. Quanto mais desobedecer, ele é, por um prodígio perene, o próprio Deus vivo entre os homens. Ideias que a liderança acaricia. Outro ponto de vista aqui. Quando se diz que o infalibilismo é a divinização do Papa, não há metáfora na expressão. Há apenas o enunciado literal e estrito da doutrina ortodoxa. É de Johann Joseph Ignaz von Dollinger, do Concílio Vaticano II e do Papa, do Rui Barbosa, que ele escreveu. Outro ponto que está no seu livro. Quanto ao dogma da infalibilidade, é elevar o pontífice romano até a sublimidade eterna, infinita, onipotente, onisciente, divina, única da Trindade cristã. Na bula de Paulo VI, que está ali no livro, diz o seguinte, de Paulo IV, que está ali no livro, diz o seguinte: primeiro Papa que, na qualidade de pontífice máximos, é o representante de Deus na terra, com poder absoluto, impera sobre os povos e reinos, sentencia a todos e de ninguém pode ser sentenciado. Isso está na página 627. Agora, com respeito ao ato de fé dos novos católicos convertidos, elaborado pelos jesuítas de 1674, está nessa obra de Rui Barbosa. Então, aqui tudo que eu for mencionar aqui está sobre as confissões, esses atos de fé desses novos católicos convertidos, né? Que foi elaborado pelos jesuítas no ano de 1674. Então, vamos ver a terceira confissão, que diz assim: confessamos e cremos que o Pontífice Romano é o vigário de Jesus Cristo, que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los no inferno ou enviá-los, o que tem o direito de excomungar. Agora, a quarta confissão diz assim: confessamos que todas as novas instituições criadas pelo Papa, alheias ou inerentes à Escritura, e tudo quanto ele tem determinado é verdadeiro, divino e santo. Devendo o comum dos homens prezá-lo, mais do que o mandamento do Deus vivo. Então, tudo que o Papa faz, de acordo com as tradições católicas, é mais imperativo do que os mandamentos do Deus vivo. Diz aqui um outro pensamento. Confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, e isso com as genuflexões mais profundas, como ante o próprio Cristo. A sexta confissão diz assim: confessamos que todo e qualquer padre é maior do que a Mãe de Deus, Maria mesmo, que apenas deu à luz ao nosso Senhor uma vez só, enquanto um padre romano sacrifica e cria Jesus não só em intenção, mas na realidade onde quer que lhe parece, e depois de criá-lo, ingere-o por completo. E aqui nós estamos falando da hóstia que se cria na missa. Mas então, ele está dizendo que os padres,
os ministros do Papa, conforme o Papa delegou a autoridade, eles são maior do que todos os santos também. Até a Maria, de acordo com que a quem eles tanto veneram. Aqui, a 11ª confissão diz assim: confessamos que o pontífice romano tem poder de alterar as escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las, segundo a conveniência dele. Então, veja, nós já vimos que isso todo... Por que eles têm ódio das escrituras? Porque elas desmantelam tudo isso que eles acariciam, que eles passam para os seus ouvintes, para os seus fiéis. A 20ª confissão. Confessamos que a fé romana é católica, imaculada, divina, santificante, antiga e verdadeira, como por conseguinte a religião romana é absolutamente perfeita em todas as suas definições, sob uma só forma boa e salutar. Amaldiçoamos a todos os que nos ensinaram essa heresia repulsiva e ímpia, fazendo uma referência aos evangélicos que contradizem o que eles estão a defender. No Catecismo da Igreja Católica, que é da edição típica vaticana, que é a edição de Loyola, sobre o infalibilismo, na crença que está na página 889 e 891, há um dogma que diz assim: para manter a igreja pura da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação da sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade, pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé sob a guia do magistério vivo da igreja, que é o próprio Papa. Então, veja, outro ponto nós lemos assim: Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e costumes. Então aqui ele está colocando não só o Papa infalível, mas a sua igreja, a quem ele delega autoridade e poderes, ela se torna infalível e fala em nome do Papa. Não fala mais em nome de Cristo Jesus, mas em nome do Papa. E continua dizendo: goza dessa infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, quando por seu ministério a igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada de Deus, como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Ou seja, como se fosse o próprio Deus que estivesse falando por intermédio ali, fosse a própria palavra de Deus por intermédio do papado. Então, em outras palavras, o que a igreja diz, o Papa diz, não se discute. É coisa absoluta. E diz assim, Bem, tem outros pontos aqui que eu marquei, é que o nosso tempo está muito ocupado, muito estendido. Vamos ver aqui só mais alguns para ver se dá tempo. Ocupamos na Terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Quem disse isso foi o Papa Leão XIII, na Encyclical Liter, junho, no dia 20 de 1894, do mês de junho, né? The Greek Encyclical Letters of Leo, 23, né? Em inglês eu não sei pronunciar, mas está aqui, nos livros históricos da própria Igreja Católica. Todos os nomes que são atribuídos a Cristo na Escritura, mencionando a sua supremacia sobre a Igreja, são também atribuídos ao Papa. Também está no livro da Igreja Católica. Eu não sei mencionar o nome aqui. Inocêncio III, de 1198 a 1216, ele escreveu assim: Deus, porque é vigário de Cristo. Então o Papa é Deus, porque ele é o vigário de Deus. O Papa não é somente o representante de Jesus Cristo, mas é o mesmo Cristo escondido sob o véu da carne. Então ele coloca como se fosse o próprio Deus. E diz ainda aqui, o mesmo Papa, Inocêncio III, ele diz assim: assim como o sol e a lua estão postos no firmamento, o maior como a luz do dia e o menor para iluminar a noite, há dois poderes na terra. O pontifical é o maior e o real é o menor. Então aqui veja a humildade do Papa. Em 1938, o Papa Pio XI disse: Deus no céu e eu na terra. No direito canônico, G3, número 10, e de Translac, não vou pronunciar, não adianta, o Papa não ocupa o lugar de um mero homem,
senão o do verdadeiro Deus neste mundo. Os livros da história da religião, se você pesquisar no Google e algumas fontes que você encontrar, né, em bibliotecas, você vai encontrar isso que eu estou dizendo e muito mais. Né? Então, eu não estou pronunciando, mas você não precisa ter dúvida. Procure você e você vai encontrar essas palavras blasfemas, aquilo que diz lá sobre a ponta pequena, o chifre pequeno, que é o anticristo. E aqui na figura do Papa, cumprindo exatamente como foi predito que faria. Iria proferir palavras de arrogância, que é palavras de blasfêmia contra Deus. No Congresso Eucarístico em Buenos Aires, foi distribuído um folheto em honra do Papa, e, entre outras coisas, dizia o seguinte: Jesus Cristo pôs o Papa na igreja para que o representasse de tal maneira que o Papa fosse, em toda a profundidade da palavra, o doce Cristo na terra. O cardeal de Paris, Verdier, representante da agência Havas, sobre a eleição do Papa Pio XII, no livro que foi daqueles dias, ele declarou, está registrado nesses livros da Igreja Católica, ele disse o seguinte: foi um grande acontecimento, dilo bem alto. Quem falou isso foi o cardeal de Paris, Verdier. Né? E ele disse assim, dilo bem alto, né? Quando o Papa Pio XII foi eleito. Dilo bem alto, e a atitude do mundo inteiro. Direi que o universo tem a sensação de haver encontrado o seu Pai. Vá percebendo a situação. Só o Papa, outro item, só o Papa é chamado Santíssimo, monarca divino, supremo, imperador e rei dos reis. O Papa é de tão grande dignidade e poder que se constitui uno no tribunal com Cristo. E o outro texto diz assim: de tal maneira que tudo que o Papa faz parece proceder da boca de Deus. Enfim, não vamos... algumas coisas só que eu anotei, entre milhares de outras declarações que aponta para a atividade do chifre pequeno, que é o papado, conforme nós já temos provado por aí. Acontece que está cumprindo como uma luva tudo que foi dito. Agora, vamos analisar aqui o que está em Daniel, capítulo 7, aproveitar alguns minutos que temos. Daniel, capítulo 7, o verso 25, diz assim, essa ponta pequena, que é o anticristo, que na verdade é o papado que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, de forma especial, nos apresenta. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo. Sendo o anticristo, ele vai falar contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Isso está no verso 25 de Daniel 7. Então ele vai ser contra os fiéis de Deus, os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele vai insurgir-se contra a Constituição de Deus, que é a própria lei de Deus. E aqui, isso nós já explicamos no encontro anterior. Agora veja: e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós encontramos, então, este poder que é mencionado também no livro do Apocalipse. Veja, tudo que diz ali no livro de Daniel, o Apocalipse fala da besta que subiu do mar, assim como essa besta de Daniel, lá no capítulo 7, subiu do mar. Você olha lá em Daniel 7, 1 e 2, que é do mar que surgiu os reinos, e essa do capítulo 13 também. E diz assim, Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. É o mesmo dragão, mas só que agora é na figura, né? É o Império Romano, já na figura do papado, na figura do paganismo cristianizado, né? Então diz assim, usando a mesma imagem: possuía 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Então havia blasfêmias de todas as maneiras, né, nesse poderio. Agora o verso 2, Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e uma boca de leão, e lhe deu o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então você perceba que aqui em Apocalipse capítulo 13, como lá em Daniel capítulo 7, menciona os 4 poderes: o leão, o urso, o leopardo e o dragão. Só que aqui no versículo 2, diferentemente lá de Daniel 7, mostrou esses reinos do dragão para trás. E lá mostrou do leão para frente. Por que tem essa diferença de tempo? Porque Daniel, quando escreveu, ele estava no tempo
que era representado pelo leão. Daniel capítulo 7, naquele tempo que ele vivia, 600 anos antes de Cristo, era o Império Babilônico que predominava, e ele foi representado pelo leão. Então ele olhou as coisas do seu tempo para frente. Passou-se 600 anos, Jesus veio, e mais 100 anos, porque praticamente é perto do ano 100 que João escreveu o Apocalipse. Então, de Daniel até João, que está escrevendo o Apocalipse, temos aqui um período de 700 anos, mais ou menos. Então ele está já no tempo do Império Romano, que é representado pelo dragão. E ele olha do dragão para trás. É por isso que ele diz aqui, vou ler de novo. Apocalipse 13, verso 1 e 2. E vi emergir do mar, como também lá em Daniel 7, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. O verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, que é a Grécia, com os pés como de urso, que é os persas, e uma boca como de leão, que é a Babilônia. Então ele está olhando de um ponto de vista do futuro para trás, que é o tempo referido que o autor do Apocalipse escreveu. E aqui ele diz, então essa besta tinha essas características que já se passaram, mas ele fala o que era no seu presente. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse poder religioso, que é descrito aqui como a besta, é o próprio dragão, que é Satanás, que dá sequência ao Império Romano, mas aqui em Apocalipse 12, dos versos 1 em diante, apresenta como sendo o próprio Satanás é que lhe deu autoridade, é que lhe deu o poder. É por isso que ele sucedeu o mesmo trono dos Césares, porque era Satanás que estava comandando os imperadores, tanto quando foi para Jesus nascer, procurou matar Jesus através de um decreto imposto por Herodes, rei de Roma, como também para a crucifixão de Jesus, foi através de Herodes, que deu a sentença de morte ali, Pilatos, que era um governador que fazia parte do Império Romano. Mas tudo faz parte do Império Romano e Satanás orquestrando todos esses poderes. Agora o papado está aqui, assumiu o trono, nós já explicamos isso no encontro anterior, e aqui veja que, conforme está lá em Daniel 7 e 8, nós não vamos ler, porque nós já consideramos, mas faça a leitura depois quando você tiver tempo. Aqui está falando desta besta que ele viu subir do mar, e aqui vai dar mais especificações neste capítulo, e todo o Apocalipse, a partir da era cristã, vai trabalhar de uma forma muito especial sobre este anticristo, porque Deus quer deixar bem claro para nós o poder que Satanás está a usar para levar toda a terra ao engano, aos ensinos que Satanás coloca para que o homem se perca. Então ele usa um poder, Satanás. E aqui Deus está querendo esclarecer de uma forma muito mais detalhada, com acréscimos, com mais mensagens do que está lá no livro de Daniel. E veja, aqui em Apocalipse 13, o verso 2, o final do verso 2 diz: quem lhe deu grande poder e autoridade foi o dragão, que é Satanás. Mas em Daniel 8, verso 24, falando da ponta pequena, do anticristo, que é o mesmo que está lá em Daniel 7, fala que o seu poder não seria de si mesmo. A expressão usada lá em Daniel 8, verso 24, diz: o seu poder não seria de si mesmo. A última parte do verso 24. E aqui explica, seria de quem o poder então? A ponta pequena, o chifre pequeno, o anticristo, de onde iria proceder a procedência do seu poder, vinha da onde? Aqui está dizendo, Apocalipse 13, verso 2, a última parte. Deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. A propósito, a única religião, não estou falando nem igreja cristã, a única religião no mundo que possui um monarca, que possui um rei e possui um trono que se assenta nesse trono, a única religião no mundo que possui isso é a Igreja Católica Apostólica Romana, lá no Vaticano, na cidade das 7 colinas. Nós vamos explicar, então, essa autoridade que está governando o mundo. O menor país do mundo é o Vaticano, mas a sua autoridade é a maior autoridade do mundo. Ainda hoje não é, mas voltará a ser. E é isso que diz lá em Daniel 11. Vamos ver essa parte, que eu faço questão de ver essa parte.
Daniel 11 fala da volta do poder. Daniel 7, verso 11, né? Diz assim, depois que o papado, Ponta Pequena, assumiu o trono dos Césares, Daniel 7, verso 11 diz assim, então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Ou seja, essa declaração de que ele tem tanta autoridade como Deus na terra. Aqui são as palavras insolentes. Lá no verso 25 de Daniel 7 fala, proferirá palavras contra o Altíssimo. Então, ele quis saber a respeito desse poder que estava no futuro, ao futuro de Daniel. Essas palavras de se endeusar, de se tornar soberano nos céus e na terra. Ele quis saber a respeito dessa palavra que esse chifre pequeno, que é o anticristo, iria proferir no futuro. E o verso 11 continua, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Então o Império Romano Civil foi vencido através da guerra que os bárbaros infligiram dentro do Império Romano. Foi destronado o último imperador romano, lá no ano de 476. E aqui está usando essa linguagem. O seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Mas preste atenção o verso 12. Daniel 7, verso 12. Quanto aos outros animais, que foi tirado o domínio, que os que ficaram para trás, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, todavia lhes foi dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, na verdade, morreu esse lado do trono, mas o império, que era toda Roma, que ali estava sendo representado pelo leopardo, pelo urso, pelo leão, que compreendia toda aquela região conquistada pelos reinos antigos, ainda continuou existente. No entanto, o Império Romano, a parte dos Césares, foi vencido. Mas a menção que está querendo falar ali é que se continuou vivo, ainda voltaria à tona, voltaria a ter, a ser ressuscitado o poder. Então, mas vamos ver direito o que o Apocalipse está dizendo para entender melhor a respeito desse poder que será morto no futuro, mas depois vai ser ressuscitado. Apocalipse 13, verso 3 diz assim, então vi uma das suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, no futuro, esse poder papal deveria perder a sua autoridade. Ele deveria atuar por um período, mas perderia a sua autoridade e ele voltaria a exercer a mesma autoridade de antes. Mas isso nós hoje dizemos, bem, o papado ele perseguiu na Idade Média e é comprovado até o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco reconheceram em público, pediram desculpa por todas as atrocidades, as crueldades que a Igreja Católica, os deslizes que a Igreja Católica cometeu no passado. Então, foi reconhecido por esses papas, mas isso está no passado. Nunca mais irá voltar a acontecer. Aqui está dizendo, a besta foi ferida, recebeu um golpe mortal, mas depois ela voltará. O que está acontecendo hoje, para que o Papa vá pedir desculpa, vá reconhecer aqui e ali tudo que aconteceu no passado, na verdade, é um jogo do Papa como sistema, procurando reconquistar a simpatia das nações. E você, se acompanha as notícias, você vê que o status do Papa já está a nível elevadíssimo, acima de qualquer autoridade moral na Terra. Todos os estadistas, como os que fazem parte da ONU, enfim, todos os líderes seculares estão atribuindo ao Papa a voz moral que o mundo deve se submeter. Se você acompanha as notícias, você deve estar vendo como todos estão seguindo a agenda do Papa. E para que isso aconteça, evidentemente, ele precisa reconhecer o seu passado, precisa dizer que agora está mudado, mas é justamente este poder que ele está conquistando que vai fazer ele ressuscitar lá na frente. Nós vamos explicar esses detalhes para depois, mas o importante é você entender que o que o Papa Pio IX fez no Concílio Vaticano I, de 1869 a 1870, conforme eu já citei algumas partes aqui, do que ele havia tratado, dos dogmas que ele estabeleceu ali, e todos os papas endossam, é sobre a infalibilidade papal.
Assim como os rabinos no tempo de Cristo, eles se achavam infalíveis, eles se achavam como sendo a própria voz de Deus, superiores a todos os homens na terra, a toda autoridade na terra. Assim, o Papa dando seguimento a esse desvio, a essa apostasia dos rabinos judeus, que foram os inimigos acérrimos de Cristo, agora, como no papel do anticristo, eles estão seguindo os mesmos passos. E nós vimos aqui que o papado não mudou. Ele só está usando como estratégia essas argumentações e esses atos de bondade para atrair público assim, para recuperar o seu poder. E é o que diz aqui o verso 3. Então, isso já aconteceu no passado. E nós vamos explicar aqui rapidamente quando foi que o papado perdeu a sua autoridade e como que isso aconteceu no passado. Diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Enfim, quando que o papado perdeu a autoridade? Através do que nós consideramos aqui, o imperador do Império Romano Oriental, que já havia unido a toda a Europa, que foi Justiniano, no ano 538, ele concedeu ao Papa lá de Roma, ao Bispo de Roma, autoridade não só sobre todas as igrejas do Império, mas também autoridade sobre todos os reis. E ele mesmo escreveu uma carta dizendo que daria todo o seu apoio ao Bispo de Roma para que todo o secular se curvasse diante da sua autoridade. Isso foi lido no encontro anterior. Mas acontece que isso foi no ano 538. Quando que terminaria, quanto tempo ele atuaria para que ele recebesse essa ferida mortal, conforme nós lemos aqui em Apocalipse 13, verso 3. Veja, lá em Daniel, há 3 textos. Eu acho que não vou ler aqui porque o nosso tempo não vai ser o suficiente. Nós vamos considerar mais isso no próximo encontro. Há 2 textos lá no livro de Daniel que fala desse período que o papado ficou reinando no passado. E fala que é um período de 1260 anos. Bem, nós vemos isso lá em Daniel 7, verso 25. Vamos tentar ler, vamos nos aventurar aqui, ver se o nosso tempo nos concede esta oportunidade de ver esses períodos. Nós vamos analisar esses períodos no próximo encontro, mas ele está aqui citado 2 vezes no livro de Daniel e 7 vezes no livro do Apocalipse, porque mais do que o livro de Daniel, o livro do Apocalipse enfatiza sobre o papado, que é o anticristo que a Bíblia nos aponta. Vemos lá em Daniel 12, Daniel tratou sobre esse poder, o chifre pequeno. E aqui ele diz em Daniel 12, usando a linguagem de tempos e tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, o chifre pequeno, o papado faria isso, o anticristo, né? E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então aqui é o período que ele iria governar desde o ano que ele adquirisse das mãos do imperador autoridade para isso. Então ele teria esse período na linguagem aqui simbólica, é tido como 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo. Mas vamos ver isso aqui, escrito também lá no capítulo 12, verso 7 de Daniel. Essa mesma linguagem é usada. Daniel 12, verso 7 diz assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria, ou seja, ele tratou no livro de Daniel sobre as atividades do papado, o chifre pequeno, e foi usando linguagem diferente para deixar bem claro, para especificar mais, acrescentando mais detalhes, para explicar o suficiente a respeito do chifre pequeno. E aqui termina Daniel no capítulo 12 dizendo assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Então veja,
O povo santo, durante esse período do reinado do papado, seria destruído. E aqui ele fez menção disso, aqui em Daniel 12, verso 7. Ele termina o livro de Daniel fazendo essas considerações sobre o período em que o papado iria predominar na terra, desde quando adquirisse o poder, que foi no ano 538, das mãos do imperador Justiniano, e se estende por um período de um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, nós vimos isso 2 vezes no livro de Daniel. Agora vamos ver 5 vezes isso no livro do Apocalipse. O mesmo período que o papado atuaria no passado, já é nosso passado, né? Com respeito ao nosso presente, ao nosso futuro, é o que nós vamos estudar depois. Mas vamos ver sobre esse período que está ali em Apocalipse 12, verso 14. Vai usar a mesma linguagem aqui sobre tempos e tempo. Apocalipse 12, 14 diz o seguinte: E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia. Nós vamos explicar esses detalhes depois. É a igreja fugindo da presença do papado que estava perseguindo. É uma linguagem alegórica, mas depois nós vamos tocar mais nisso. Para que voasse até ao deserto, para fugir, né, da perseguição que havia durante a Idade Média. Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A serpente é um símbolo de Satanás, que Apocalipse 12, dos versos 7 ao 9, principalmente o verso 9, fala da serpente, que é Satanás, e a serpente é o poder que está perseguindo, o poder romano aqui, o poder romano cristão, cristianizado, né, que está na mão dos papas, perseguindo a igreja, e ela fugiu para o deserto, teve que morar nas montanhas, nos lugares ermos da terra, nos locais solitários, e aqui, numa linguagem alegórica, está descrevendo que a serpente, que é o poder romano, papal, perseguiu a mulher, a igreja que era fiel a Cristo, né, que seguia as Escrituras, e teve que fugir da sua presença durante esse período, tempos e metade de um tempo. Vemos agora numa outra linguagem, 42 meses, Apocalipse 11, verso 2, que é o mesmo período. Apocalipse 11, verso 2 diz assim: Mas deixa à parte o átrio exterior do santuário, e não o messas, porque ele foi dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa, que é a cidade espiritual, que é o povo de Deus, será pisado, será perseguido. Ainda, aqui usou a linguagem de 42 meses. Ainda no capítulo 13, verso 5, vai usar a mesma expressão, porque repete muito sobre o que o papado fez, e é por isso que você encontra sempre essa mesma linguagem. O verso 5 de Apocalipse 13 diz assim: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, como lá em Daniel 7 disse, e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Foi o tempo que a igreja foi perseguida e teve que ir para o deserto. Ali na linguagem foi tempos e metade de um tempo, e aqui nessas expressões é 42 meses. E ainda nós vemos em Apocalipse 11, verso 3, uma outra expressão que diz a mesma coisa. Agora é 1260 dias. Apocalipse 11, verso 3, diz assim: Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, quem são essas 2 testemunhas? Examinais as Escrituras, São João 5,39. Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras, e o livro de Zacarias também enfatiza isso, tanto o Velho como o Novo Testamento, são as 2 testemunhas. A própria palavra de Cristo defende isso. E ela, durante o período da perseguição de Roma, que perseguiu aqueles que liam as Escrituras é tida de forma alegórica aqui no livro do Apocalipse, como tendo que fazer o seu testemunho, fazer a sua obra missionária pela igreja que era perseguida, como num sinal de humilhação, que aqui é vestida de saco, né? O verso 3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco, um símbolo daquele tempo de humilhação, né? Quando estava debaixo de humilhação, e aqui a Bíblia fez a sua obra na terra sob humilhação, porque a igreja estava perseguindo, a igreja dominante. O capítulo 12, verso 6, fala ainda do mesmo período. É tudo o mesmo período, né? Esses 1260 dias diz respeito àquilo lá também, os 42 meses,
ou tempos e tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, o que é 1260 dias, 42 meses ou tempos e metade de um tempo? Essa expressão ali na Bíblia, tempos e metade de um tempo, é uma expressão hebraica. Daniel capítulo 4, verso 23, se eu não me engano, ali fala que Nabucodonosor ficaria 7 anos sem consciência, como se fosse um animal. Daniel 7, verso 23. E ali fala, em vez de falar 7 anos, fala 7 tempos. Na verdade, um tempo representa um ano. Tempos, que é no plural, 2 anos. E metade de um tempo é meio ano. Temos aí 3 tempos e meio. E o que significa 3 anos e meio? Que é 1260 dias, que é 42 meses. Então, usou todas essas expressões para dizer que ficaria o papado reinando durante 1260 dias. Só que nós estamos estudando em profecia. O tempo não nos permite, mas no livro de Números 14, verso 34, Ezequiel capítulo 4, verso 7 e vários outros textos da Bíblia diz que, em linguagem profética, um dia representa um ano. Significa que o papado não iria governar só 3 anos e meio, ou 1260 dias literais. O assunto é profético, tanto em Daniel como em Apocalipse, que fala do mesmo assunto. Diz, em outras palavras, que desde quando o papado assumisse poder, ele governaria durante 1260 anos. Então, se você fizer um cálculo do ano 538, quando o Papa adquiriu o poder das mãos do imperador Justiniano, 538, se você colocar 1260 anos, que é 42 meses profético, ou que é tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, então você terá o ano de 1798. Então, de 538, coloca 1260 anos, você vai cair no ano de 1798. Aí está o ano do final da Revolução Francesa, quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelo general de Napoleão, o general Béthier. E ali ele fez com que o papado perdesse seu status em toda a Europa e em todo o mundo. Foi a partir daí que caiu o cetro real das mãos do Papa. E é isso que ele procura reconquistar nos dias de hoje, batalhando, visitando os países, procurando se entrosar com os reis da terra, se valorizar com as ideias que prevalecem no mundo, mesmo corruptas como sejam. Ele está recuperando a autoridade que possuía antes. Se você ficou interessado, isso nós vamos tratar agora. Entramos já no livro do Apocalipse. Nós vamos agora tratar esse assunto só no livro do Apocalipse. E vamos mostrar como que o bem, nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, como que o bem, o lado de Deus, vai permitir esse poder atuar, esse poder governar no tempo do fim. Ele vai voltar à tona, conforme nós vimos aqui. Deus vai permitir ele retornar para atuar mais um pouco de tempo. E Deus, através do Apocalipse, mostra como que ele será vencido. Nós vamos voltar aqui a comparar essas características do papado no capítulo 13 com o que está lá no livro de Daniel. Nós vamos voltar a comparar para afirmar você mais ainda que o que está falando aqui no Apocalipse é o mesmo poder que está lá no livro de Daniel. Mas nós vamos nos aprofundar nesse assunto. E, por ora, eu gostaria muito que você meditasse no que foi dito, que você pensasse nisso. Porque, com certeza, eu sei que você deu mais um passo no conhecimento da palavra de Deus e no enriquecimento da tua vida espiritual. Então, não deixe de pensar nisso. E eu espero você até o próximo encontro e que Deus te abençoe. Até lá.